para suas famílias. Eles ficaram como desaparecidos, para vocês terem uma ideia. Eles ficaram sem condição de retornar para as famílias. Por quê? Porque eles acabavam ficando doentes e ganhavam muito pouco. E como eles eram socorridos, as próprias empresas, firmas, descontavam isso do salário deles. Descontava até alimentação. Muitos deles, para mandar dinheiro para a família, acabavam se alimentando muito mal. Então foi muito sofrido. Pare e repare. Pelo contrato da assinatura, aqui é falando também sobre... Aqui nós temos algumas atividades sobre esses textos. Quem pagava o transporte dos imigrantes? O transporte dos imigrantes era pago por eles durante o período de 6 meses de trabalho. Então era descontado a passagem deles. Eles poderiam voltar para sua terra natal caso desejassem. Eles poderiam retornar à sua terra natal somente após 2 anos de trabalho na ferrovia. Antes disso, eles não tinham como retornar, porque a firma não dava passagem. E às vezes o dinheiro que eles ganhavam não era nem suficiente nem para pagar a passagem. Conforme o texto, quais dificuldades eles enfrentavam em nossa região? Muitos trabalhadores ficavam devendo para a firma, pois não recebiam um salário. Mesmo as pessoas que possuíam salário não conseguiam obter alimento de qualidade. Além disso, muitas doenças atingiam seus trabalhadores e eles não poderiam voltar à terra natal no momento em que desejassem. Era difícil, né? E acabavam não suportando a doença, né? As doenças que atacavam. Aqui sobre os trabalhadores. Você estudou por os muitos trabalhadores da Ferrovia Madeira Mamorá. Vieram para a nossa região à procura de melhores condições de vida. Debata com seus colegas a respeito das dificuldades sofridas por essas pessoas. Em seguida, responda. Você acredita que esses trabalhadores conseguiram alcançar o que desejavam, estabelecendo-se nesse espaço? Justifique. Muitos trabalhadores que vieram para a nossa região não conseguiram adquirir melhores condições de vida, pois sofreram com a falta de pagamentos, com as doenças e com a ausência de alimentação adequada. As fugas também demonstram que esses trabalhadores não estavam satisfeitos com o seu trabalho. Então, muitos deles arriscavam até de fugir, porque eles eram tratados como escravos, né? Como escravos. Não era só os negros que foram escravizados no Brasil, os brancos também foram escravizados. A criação de núcleo e colonização. O que é essa criação de núcleo? São os municípios que iam surgindo. Por exemplo, Pimenta Bueno, de Paraná. Aí eles dividiam a terra entre essas famílias que vieram de outros locais. Quem tivesse condição de enfrentar, saúde para enfrentar, porque na época era de difícil acesso chegar nessas localidades. Hoje não, Pimenta Bueno está bem aí, Cacoal, de Paraná, né? Rapidinho chega lá. Mas nessa época não tinha asfalto, não tinha socorro, era muito, muito difícil. Aqui nós temos um mapa mostrando alguns dos municípios que foram surgindo na beira, principalmente beirando a BR-364. Então nós temos aqui, começando daqui para cima. Nós temos Colorado do Oeste, Alto Alegre do Parecis, Alta Floresta do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Seringueiras, Pimenta Bueno, São Miguel do Guaporé, Cacoal, Castanheiras,
Ministro Andreasa, Urupá, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Buritis, Nova Mamoré, Curubim, Machadinho do Oeste. Então vocês estão vendo, ó, que não, nesse mapa não tem nem Vilhena, Chupinguaia, não tem, tá? Nessa época aí não foram colonizados ainda, vamos se dizer assim. Com o auxílio de seus colegas e professor, elabore um texto coletivo explicando os deslocamentos que ocorreram em nosso estado no decorrer da história. Redigir um texto com os alunos, escrevendo no quadro as ideias principais para nortear a construção dos parágrafos. Eles devem indicar momentos relevantes para o deslocamento populacional que ocorreram nestas terras, como as imigrações indígenas, as migrações voltadas para a exploração dos seringueiras, os deslocamentos ocasionados pela construção da ferrovia Madeira-Mamoré e os projetos governamentais referentes à colonização de terras consideradas poucos habitadas. Então, vocês vão redigir desse espaço aqui. Cadê? Indicar momento relevante para o desenvolvimento da população que ocorreram nessas terras, como é daqui até aqui. Tá ok? Vocês podem estar escrevendo lá no livrinho de vocês. Essa aqui é uma carta. Ela foi escrita por Pedro Sartori. Idade 57 anos, naturalidade paranaense. Data em que foi para Rondônia, por volta de 1985. Por que foi para essa região? Porque ouvi falar que era um bom local para o trabalho. E assim vocês podem estar lendo lá no livro de vocês. Conforme o relato, é possível afirmar que Rondônia recebeu pessoas de outras regiões? Justifique. Sim. O relato se refere a um paranaense que veio a Rondônia. O que levou a pessoa entrevistada a procurar outro estado para viver? O entrevistado procurou Rondônia porque ouviu falar que era um bom local para trabalhar. E na época, Rondônia não era estado, tá, gente? Na época ele era... Eu sei que não era estado, é outro nomezinho lá que dá a confederação. Ele gostava do trabalho, entretanto sua vida não era muito fácil, pois se estabeleceu em locais de difícil acesso, onde as viagens eram longas e não existiam hospitais para o atendimento de pessoas que sofriam acidentes ou que tinham doenças graves. Outras questões presentes no texto podem ser apontadas pelos alunos. E você, do que mais gosta no local onde vive? Aí é pessoal. O que você acredita que poderia melhorar? Também é pessoal. Aqui também continua sendo história de Rondônia, movimentos políticos e sociais em Rondônia. Nessa unidade, vamos conhecer alguns conflitos sociais ocorridos e o que envolveram os antigos moradores dessas terras, além de movimentos em que diferentes grupos sociais lutaram por melhores condições de vida, para preservar sua liberdade e defender suas ideias políticas. Então, aqui quem sofreram principalmente foram os indígenas, porque os brancos as firmas iam construir, não foi só os brancos, né, gente? Iam construindo firmas e abrindo estradas e entrando nas aldeias, iam devastando os índios. Muitas etnias, né, foram sacrificadas, foram exterminadas. Aqui nessa parte do texto, aqui os alunos devem colar um desenho dos muras, pegando alimento nas plantações e na redução elevando uma canoa. Aqui nesse texto eles falam sobre os muras. O que eram os muras? Era grupo indígenas. Ele era um grupo indígena que foram muito sacrificados.
Eles lutaram muito para não ser escravizados. Mas chegou um momento que eles acabaram desistindo, porque não tinha jeito. Eles não tinham armas, né, para se defenderem. Eles não sabiam, eles não tinham explosivo, eles não tinham tanta defesa. E acabaram quase sendo exterminados, os Muras. Então, no decorrer da história aqui, que vocês forem ler, essa parte aqui, a colagem está aqui, ó, no material de apoio. Tem a parte adesivo, vocês podem tirar